Livro A Mensagem que Opera, de T.L. Osborne, capítulo 65. O que é o combate da fé? Parte 2. Questão número 1. Fé. Identificação com Cristo. Fé é crer que, quando Jesus, o capitão da nossa salvação, Hebreus 2:10, despojou os principados e as potestades, Colossenses 2:15, também fizemos isso com ele. Fé quer dizer que nos identificamos com ele em todo o seu ministério redentor em nosso favor. Quando Cristo morreu, morremos com ele. Já estou crucificado com Cristo, Gálatas 2:20, unido com ele na semelhança da sua morte, Romanos 6:5. Ao ressuscitar dos mortos, o Mestre ressuscitou-nos com ele e fez-nos assentar nos lugares celestiais, Efésios 2:6. Identificado na redenção. Fomos crucificados e sepultados com o Senhor, Gálatas 2:20. Morremos com ele, Romanos 6:4 e 8. Fomos justificados, Romanos 3:24, Romanos 5:1. E vivificados com ele, 1 Coríntios 15:22. Derrotamos Satanás, Romanos 6, do 6 ao 8. Fomos ressuscitados juntamente com ele, Efésios 2, 5 e 6. Agora vivemos sua vida, 2 Coríntios 13:4, Gálatas 2:20. Ele está em nós e estamos nele, João 17, 21 e 23. Satanás e seus espíritos perderam o domínio sobre nós quando nos tornamos seguidores de Cristo. 1 João 4:4, Romanos 6:14, 1 João 5:18. Quando cremos no Evangelho e recebemos Cristo como nosso Senhor, somos um com Ele. Pedro disse que nos tornamos participantes da natureza divina, 2 Pedro 1:4. João declarou: maior é o que está em vós, ou seja, em nós, do que Satanás e seus exércitos malignos que está no mundo. 1 João 4:4. Capítulo 66. O que é o combate da fé? Parte 3, questão número 1. Fé é abraçar a vitória de Cristo. Paulo escreveu para crentes envolvidos no testemunho de Cristo publicamente e pelas casas. Atos 20:20. Eles testemunhavam no meio de um ambiente agressivo, sob ameaça de prisão, açoites, tortura e morte. Esse era o tipo de governo e sociedade na qual eles viviam e eram representantes do Senhor. A luta deles não era contra os poderes malignos dentro do corpo de Cristo, na vida dos cristãos, mas fora da igreja, no meio ameaçador da sociedade que os considerava membros de uma seita maléfica criada por um megalomaníaco de Nazaré. O combate da fé em um mundo hostil. Paulo disse: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Efésios 5:8. Devemos ser testemunhas. Não lutamos contra esse inimigo vencido em nosso terreno, onde Jesus é o Senhor. Já fomos redimidos. Temos de lutar contra Satanás no território dele, onde ele controla a mente e a vida das pessoas. Pelejamos para que as boas novas sejam conhecidas entre os escravos de Satanás, para penetrar em sua cortina de trevas, atrair a atenção dos não crentes, anunciar nossa mensagem e persuadi-los sobre o Evangelho. O ministério do crente é proclamar e testemunhar sobre a vida, a morte e a ressurreição de Cristo, e fazer conhecer os significados desses acontecimentos a todo aquele que crê. Atos 1:8, Atos 5:32. Os primeiros seguidores de Cristo fizeram isso contra uma desvantagem esmagadora. O testemunho deles parecia loucura para o mundo daquele tempo, 1 Coríntios 1:18, ou seja, soava como algo inacreditável para a sociedade. A mensagem cristã: loucura. As pessoas da época de Paulo tinham sido convencidas de que os discípulos de Cristo foram à noite até o sepulcro e roubaram o corpo do Mestre enquanto os guardas dormiam. Mateus 28:13. A ressurreição era considerada uma notícia falsa, divulgada por pessoas ignorantes e incultas. Atos 4:13. Seguidoras de um fanático de Nazaré.
A palavra da cruz é considerada como loucura, 1 Coríntios 1,18, para o povo daquela época. O ministério do cristão é difundir a mensagem libertadora do Evangelho por todo o mundo das forças espirituais do mal e combater pela fé contra principados e potestades, permanecendo firme contra as vis e astutas manobras de Satanás. Para fazer isso com sucesso, os cristãos precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. Efésios 6,11. Cristo confirma seu Evangelho. Por experiência, sabemos o que significa combater o bom combate da fé, compartilhando o Evangelho em um mundo incrédulo. Conhecemos o significado de permanecer firmes contra as astúcias de Satanás e lutar contra os principados e potestades. Sabemos também que o Evangelho é o poder de Deus, Romanos 1,16, porque quando proclamamos para multidões em quase 80 países, ele sempre trouxe salvação, curas milagrosas e nova vida àqueles que creram em Cristo e o receberam. Poderia contar milhares de experiências de indivíduos levantados do desespero, outros resgatados da morte espiritual em nossas reuniões, durante uma metade do século XX. Registramos o nosso testemunho de que o Senhor confirma seu Evangelho, Marcos 16:20. Pedro nos lembra de que Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus com maravilhas, prodígios e sinais, Atos 2:22. Cristo promete: não te deixarei, nem te desampararei, Hebreus 13:5. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Mateus 28:20, parte B. Jesus conquistou a vitória sobre Satanás e agora ele nos faz triunfar. 2 Coríntios 2,14. Capítulo 67. O que é o combate da fé? Parte 4, questão número 1. Fé, o direito de escolher. Quando Paulo falou sobre combater o bom combate da fé, a intenção dele nunca foi que os cristãos imaginassem espíritos malignos perturbando os seguidores de Cristo ou dominando membros da família real do Altíssimo. No território dos filhos de Deus, Satanás não tem autoridade. Ao criar as pessoas, o Senhor deu-lhes o livre-arbítrio, isto é, o direito de fazerem as próprias escolhas, o qual ele jamais violou. O Pai, de certo modo, disse: coloco diante de vocês a vida e a morte, o bem e o mal, a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e suas famílias vivam. Deuteronômio 30, do 15 ao 19. Elas podiam escolher a vida e a bênção, ou a morte e a maldição. Aquilo que eles escolhessem seria o que experimentariam. Adão e Eva, apesar de serem criados à imagem de Deus, jamais foram forçados a respeitar sua palavra ou seus caminhos, nem crer no que o Pai dizia, mas acabaram fazendo uma escolha trágica. Preferiram acreditar no diabo. A despeito dos cristãos terem sido resgatados do domínio tenebroso do inimigo, eles ainda têm liberdade de escolher em quem crerão. E Satanás jamais desiste de tentar influenciá-los a duvidar do Senhor e optar pela morte e pelo mal. Combater pela fé é crer na palavra quando as circunstâncias ou as pessoas a contradizem. Essa luta nunca termina, pois o tentador nunca faz uma pausa em seus esforços para importunar e enganar o povo de Deus. Opressão ou possessão. Se o cristão questiona ou duvida do que Cristo disse ou fez por ele, anula suas bênçãos e abre a porta da própria vida para a influência de Satanás. O inimigo só tem poder na vida de um crente quando isso é concedido a ele por meio de dúvida ou questionamento dos fatos da obra redentora do Altíssimo. Satanás não é capaz de possuir um cristão, porque Cristo habita no crente. O adversário pode, contudo, causar opressão ao seguidor de Jesus, influenciando a duvidar da palavra de Deus. O dilema sobre a doença. Tudo isso explica porque às vezes os cristãos sofrem com dores e enfermidades, apesar de Cristo ter levado sobre si as doenças deles. Satanás é o opressor, pois pressiona os crentes, atacando-os, procurando feri-los, limitá-los ou incapacitá-los fisicamente, e assim impedi-los ou desviá-los da obra de Deus. Doença é um jugo que afeta o corpo dos cristãos.
Já que não pode possuir o espírito deles, porque foram redimidos para Deus pelo sangue de Cristo, Apocalipse 5:9, Satanás oprime o físico, causando dor e sofrimento, impedindo e obstruindo o testemunho de Cristo. Enfermidade é uma ação do diabo, Atos 10:38. Repreendendo o espírito de enfermidade. Ao ministrar para as pessoas doentes, podemos repreender os espíritos de enfermidades, Lucas 13:11, enviados por Satanás para oprimir o corpo dos crentes, ordenando-lhes que saiam. Isso não significa que expulsamos demônios de crentes, mas combatemos uma opressão que tem assaltado a casa física a qual Cristo habita. Se sua residência estivesse infestada de cupim, por exemplo, você chamaria uma empresa para detetizá-la. Eles não detetizariam você. Os cupins não estariam em você, mas destruindo a casa onde mora. Da mesma maneira, doenças podem assaltar seu corpo, isso é, jugo do inimigo. Seguindo o exemplo de Cristo, nós o repreendemos em seu nome, pois enfermidades não têm direito de destruir o corpo do crente. Não expulsaremos demônio algum de você. Lidaremos com uma enfermidade opressora do inimigo que afetou seu corpo. Temos autoridade para fazer isso porque Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores. Mateus 8:17, parte B. Ele carregou nossas doenças para que não precisemos fazer isso. A Bíblia diz que Jesus andou curando a todos os oprimidos do diabo. Atos 10:38. A enfermidade é causada pelo inimigo. Não se trata de possessão. Espíritos malignos não podem apossar-se do crente, mas podem oprimir seu corpo ou sua mente, sugerindo pensamentos e imaginações que se levantam contra o conhecimento de Deus. 2 Coríntios 10:5. Os cristãos são ensinados por Paulo a lutar o combate da fé e resistir às mentiras do diabo, a escolher crer no que Deus diz e não nas calúnias de Satanás. Quando eles agem dessa forma, Cristo e sua vida geram para eles cura e saúde. Se alguém escolhe acreditar nos sintomas da enfermidade de Satanás mais do que na provisão redentora do Pai para a cura, então a doença toma conta dele. Não é porque seja a vontade de Deus, mas pelo fato de o cristão ser livre para escolher em quem e no que crerá. O único acesso do inimigo, a escolha. Os servos do Senhor jamais estarão livres dos planos e das estratégias de Satanás para tentar fazê-los questionar a palavra ou duvidar dela. Essas táticas são o único meio de que o diabo tem para defraudar o povo de Deus. Se ele consegue persuadi-los a negar a palavra de Deus, só então ele pode prevalecer contra eles. A abordagem de Satanás é a mesma que usou no Éden. Convenceu os seres humanos a descrer no Altíssimo e assim abriu o caminho para a sua obra destrutiva. Da mesma maneira, quando os cristãos levam o Evangelho de Cristo ao mundo, dominado pelas forças espirituais do mal nos lugares celestiais, persuadindo as pessoas a aceitarem Cristo, eles não têm autoridade para livrá-las do domínio de Satanás contra a vontade delas. O que os crentes podem fazer é pregar o Evangelho. Então os indivíduos exercerão seu próprio livre-arbítrio, sua liberdade de escolha. Poderão optar pela vida ou rejeitá-la e morrer. É muito importante que os filhos de Deus entendam isso. Nossa liberdade em tomar decisões é uma questão fundamental, tanto na família de Deus quanto na vida dos não convertidos.